Minha saudação a todos aqueles que comparecem mais uma vez para assistir a este programa da nossa série de atividades acadêmicas, Registros sobre Registros, sob o patrocínio da Uniregistral, a Universidade do Registro, a cujo reitor, o Dr. Francisco Raimundo, eu torno a apresentar o testemunho dos meus melhores agradecimentos por essa oportunidade que a todos nós nos concede de ir formando uma comunidade do pensamento registral e, sobretudo, mediante a tentativa de uma reconstrução científica do direito registral imobiliário. Agradeço a presença de todos os que aqui se encontram. Quero destacar entre essas presenças, e peço desculpa por fazê-lo, sem com isto causar nenhum detrimento aos demais, a honra que me concedem o meu estimado amigo e afilhado e assessor da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. Paulo Campanella, e também a presença do Dr. Ricardo Felício Scaffi, que, juiz de Guarulhos, segue a assessorar-me com muita competência, especialmente na nossa agenda dos 150 anos do Tribunal de Justiça de São Paulo. Agradeço e também cumprimento a todos aqueles que nos veem pela rede informática, sem cuja presença virtual, penso que esta nossa série já teria fracassado. Tanto a presença aqui daqueles que me estimulam pessoalmente, fisicamente, estando aqui, quanto daqueles que estão pela via informática, uma e outra presenças são absolutamente indispensáveis para manter o meu ânimo em continuar aqui. Faço uma saudação especial ao nosso setor administrativo, em nome particularmente da Graziella. Saúdo também a atividade aqui do nosso competente corpo técnico. Faço também em nome do Vanner. E quero que todos se sintam aqui com o testemunho da minha melhor gratidão. Como de hábito, vamos proceder ao sorteio de livros. Só para aqueles que estão inscritos na nossa base do EAD, lá da Uniregistral, a inscrição é gratuita, com a condição de que tenham ao menos assistido hoje é a 67ª aula, que tenham assistido pelo menos 3. Aqui para nós isso é um número muito pequeno, mas em todo caso vamos fazer isto. Portanto, os livros serão sorteados entre aqueles que tenham assistido 3 aulas e estejam previamente inscritos na base do EAD. Vamos sortear esse livro, Conceito e Natureza da Responsabilidade Disciplinar dos Registradores Públicos, que corresponde a uma palestra sobre o tema da responsabilidade disciplinar, palestra essa que foi editada pela Cartier Latam. Na sequência, vamos sortear o primeiro tomo do Registro sobre Registros, editado pela Primus. E, finalmente, este livro da lavra do eminente juiz Márcio Câmara de Lima, que é também meu assessor na Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça, Uso Capião Coletivo e Desapropriação Judicial. Quero dizer que, além do Dr. Márcio ser provavelmente o mais acurado dos juízes de fazenda do Estado de São Paulo, realmente posso afirmá-lo, antes mesmo de conhecê-lo pessoalmente, eu já dizia isto, generosamente nos ofereceu estes livros para sorteio aqui na nossa programação. Quero cumprimentar o Dr. Ferraz, Henrique Ferraz, que é um dos autores das 2 vulgatas. Pela primeira vez eu tive que falar que não há uma vulgata em matéria do processo extrajudicial de uso capião. Há 2, a do Dr. Leonardo Brandelli e do Dr. Henrique Ferraz. Cumprimento também o Dr. Valdecir, o Conde, a doutora Amanda, o Dr. Mauro, a doutora Laura, a minha querida afilhada, a doutora Marcela. E vamos então à aula. Mas não sem antes anunciar que, efetivamente, pendendo apenas de uma revisão do índice, que será elaborado sob trabalho previamente já produzido pela doutora Amanda e pela doutora Laura, e agora pendendo, como eu disse, de uma análise final da doutora Thaís Castelo Branco, está aqui o segundo tomo completo do nosso
registro sobre registros. Então, espero que lá por fevereiro ou março já tenhamos isso editado pela Primus, que manifestou interesse em continuar a publicação da série. Muito bem. O tema da aula de hoje, que é uma exposição gravada e que vai ao ar no dia 10 de janeiro, o que significa que eu próprio, estando, se Deus permitir, em viagem, vou sacrificar um pouquinho a família, porque eu vou querer assistir o programa até com espírito crítico. Assistirei tanto quanto os demais na rede informática no dia 10 de janeiro. E vou comentar também, aproveitar para comentar no Facebook algumas coisas. Bom, o tema desta nossa exposição diz respeito, sobretudo, ao problema do controle da constitucionalidade das leis pelos registradores e pelos juízes dos registros, o que inclui também o controle pelos corregedores gerais, pelo Conselho Nacional de Justiça, incluída a Corregedoria Nacional de Justiça, e, no caso de São Paulo, pelo Conselho Superior da Magistratura. Isso é um tema árduo. Aqui em São Paulo isso está definido, é verdade, em vários julgados do Conselho Superior da Magistratura, no sentido de que não pode haver reconhecimento de inconstitucionalidade em decisão administrativa, sequer pelo Conselho. Isto é assim, teoricamente, mas aqueles que acompanham a jurisprudência do nosso Conselho sabem que, a despeito disto, o Conselho, contra o meu voto, tem reconhecido indiretamente uma inconstitucionalidade ao aplicar a norma de serviço que dispensa a apresentação de certidão negativa de débito, o que é um certo paradoxo, porque eu não posso reconhecer a inconstitucionalidade, mas aplico a minha norma de serviço que diz que determinada lei é inconstitucional. É inconstitucional, se é inconstitucional, se houve esse reconhecimento, é uma concessão a que se poderia dedicar a jurisdição administrativa a esse controle da constitucionalidade. É um tema controverso, como muitos outros, e nós vamos tratar de examiná-lo aqui com certa superficialidade, é verdade, dentro do escasso tempo que temos para o tratamento disso, até porque nós não podemos apanhar um ponto isolado do nosso longo percurso e dedicar-nos a ele como se fosse uma monografia. Então, isso aqui são ideias que precisam ser avançadas. Portanto, antes de examinar o tema do processo de dúvida, que é o remate do capítulo administrativo da qualificação registral, nós estamos tratando aqui da qualificação, no bojo do princípio da legalidade, o que nós vamos versar aqui é o problema muito controverso do controle não jurisdicional da constitucionalidade das leis, para, em resumo, com isto, investigar se os registradores e, com eles, os juízes que os fiscalizam, portanto, volto a dizer, isso inclui todo o campo da fiscalização, juízes de primeiro grau, que no estado de São Paulo são os corregedores permanentes, em alguns estados são os diretores do fórum, as corregedorias gerais, o Corregedor Nacional de Justiça e o próprio Conselho Nacional de Justiça em seu plenário, em sua composição plena. Se esses juízes e os registradores detêm competência para a verificação administrativa da inconstitucionalidade de normas, é disso que se trata. Ou seja, pode o registrador, ao qualificar um título, recusar sua inscrição por entendê-lo incompatível com normas constitucionais? Pode o juiz, em exercício de jurisdição administrativa, chamemos isso de jurisdição, por mais conflitivo seja o uso deste termo, decidir ou até preceituar acerca de incompatibilidade vertical de leis subconstitucionais? Eu quero aqui indicar que algumas vezes nos códigos judiciais do extrajudiciário, que aqui em São Paulo nós chamamos de normas de serviço, não é? Acham-se preceitos que indicam a rejeição de normas legais. É dizer, em resumo, o princípio da legalidade a que está subordinada toda a prática registral, nela incluída a atuação judiciária não jurisdicional. O juiz tem atividades jurisdicionais e atividades não jurisdicionais. Esse princípio da legalidade pode ou mesmo deve ceder passo a um princípio da constitucionalidade. Queria lembrar que
questão mais ou menos de um mês e meio, a eminente ministra presidente do Conselho Nacional de Justiça, a respeito da decisão de determinado caso, dizia, olha, o princípio da legalidade deve ceder passo ao princípio da constitucionalidade em qualquer organismo. Então, é claro, foi uma frase obter dictum da eminente ministra, mas em todo caso não deixa de provir de uma autoridade de elevadíssimo peso, claro. Então, nós não podemos desconsiderar essa referência. Enfim, pode reconhecer-se no terreno da qualificação registral a prevalência de uma norma da Constituição que dispense ou rejeite uma lei infraconstitucional? Esse é o nosso tema. Sublinhe-se de logo que alguns juristas portugueses empregam a propósito o termo desaplicação. Desaplicação de leis. É o caso, por exemplo, do professor Paulo Otero, a quem eu tenho feito constantes referências e justificadamente elogiosas em nossas exposições. E também de André Salgado de Matos, que tem uma obra muito interessante justamente acerca desse nosso tema. Ambos a referirem-se à rejeição de aplicar-se uma norma legal tida por inconstitucional. Ou seja, se eu não aplico uma lei subconstitucional, infraconstitucional, por entendê-la oposta da Constituição, isto corresponde ao que no direito português habitualmente se alude com a palavra desaplicação. Desaplicação de leis, desaplicação de normas. Verdade aqui nós estamos no Brasil e não em Portugal, que o vocábulo desaplicação não é de uso comum entre nós. E tem-se uma primeira impressão de que mais aparente ser próprio ao ato de supressão do que já estava aplicado. Desaplicar é retirar o que já foi aplicado e não simplesmente omitir a aplicação. Do que, em vez disso, nesse sentido de falta de aplicação, de falta de efetivação. Mas vamos aqui valer-nos desta palavra desaplicação, como se diz, até para ver se isto pega, não é? Porque as palavras têm sua... Eu sempre me recordo aqui, contar um episódio. Quando o professor Paulo Ferreira da Cunha e eu resolvemos publicar para difusão no Brasil e em Portugal o livro Propedêutica Jurídica, que é uma perspectiva justnaturalista do direito, introdução ao direito, na verdade, sobre este ângulo, deu-se um problema interessante: como escrever determinados nomes de autores. Vou dar um exemplo concreto. No Brasil, nós costumeiramente falamos em Jean-Jacques Rousseau, para tratar desse mitômano genebrino que tanto mal causou à humanidade. Em Portugal não se fala Jean-Jacques, se fala João Jacobo Rousseau. Então eu disse, como é que nós vamos escrever isso num livro que vai tanto circular no Brasil como em Portugal? Qual o certo? Não há um certo para isso. Ou seja, depende do costume de cada povo. Depende, portanto, do usus loquendi. Isso é uma coisa mais ou menos que eu não diria que é propriamente espontâneo, mas, digamos, não pode ser objeto de propositada educação daquele que fala, ou pelo menos da massa que fala. E nós então optamos por usar o francês Jean-Jacques Rousseau só pelo fato de ser o nome original, com a grafia original. Só por isso, porque não havia motivo para prevalecer o uso lusitano em detrimento do brasileiro, nem o nosso, nacional, em prejuízo do uso português. E aqui nós estamos num caso desse. Esta palavra não é usada no Brasil, vamos ver se ela pega, enfim. Mas eu uso aqui, à falta de outra melhor, porque nós teríamos que usar uma perífrase, ou seja, eu tenho, em vez de falar desaplicação, eu vou ter que utilizar uma expressão mais larga. Negar a aplicação ou rejeitar a aplicação. Então, já usamos essa e vamos ver o que acontece. Mas isso eu faço nesse momento para prestigiar a densidade das obras lusitanas de que eu muito me vali para escrever este pequeno capítulo. Eu, além das obras do Paulo Otero e do Salgado de Matos, a que eu já fiz referência, eu me dediquei a estudar esse tema numa muito longa obra de Rui Medeiros, uma obra magnífica,
na obra do professor Jorge Miranda, que é conhecido de muita gente, do doutor Dinamene de Freitas e dos conhecidos juristas Gomes Canotilho e Vital Moreira. Bom, de toda sorte, desaplicação, não aplicação, rejeição, supressão, etc. Não importa como. O de que se está aqui a cuidar é da negativa de admitir a incidência de uma norma legal, lato sensu, por apontar-se seu confronto com uma norma superior radicada na Constituição. É disso que se trata. E cabe aqui assinalar que o problema não se esgota neste ponto, pois eu poderia ainda elevá-lo ou tratar dele tanto no plano do conflito horizontal entre normas constitucionais, isso pode ocorrer, ou seja, duas normas constitucionais em conflito, antinômicas, quanto também na antinomia com valores supraconstitucionais, valores que estão acima da Constituição, equivale a dizer, uma outra expressão pouco frequentada no Brasil, o que se chama de insupraconstitucionalidade, expressão que não é conhecida ou não é muito visitada pelos juristas brasileiros. Eu não vou tratar desses temas. O que nós vamos discutir aqui, e com a brevidade costumeira, é apenas a questão da incompatibilidade vertical de normas subconstitucionais, ou seja, só vamos cuidar da desaplicação de leis em face de norma constitucional. E ainda assim, agora é uma outra restrição, numa perspectiva mais restrita. Para utilizar aqui a expressão de Rui Medeiros, o que nós vamos cuidar especialmente aqui é do tema dos autores da decisão de inconstitucionalidade. Quem pode ser autor, ou seja, quem é competente para desaplicar uma lei, para decidir sobre a inconstitucionalidade. Resumo novamente. Pode ser o registrador, pode ser o juiz dos registros, pode ser a Corregedoria Geral, a Corregedoria Nacional, no caso de São Paulo, o Conselho Superior da Magistratura. Esse é o tema. Como ficou dito, a questão é muito controversa, até mesmo numa esfera mais ampla, porque abarca o inteiro campo da administração pública. Porque vejam, a solução que nós vamos adotar aqui no campo do registro não pode ser, em princípio, diferente daquela que eu vou também considerar para todos os órgãos da administração pública. Uma Secretaria de Estado, o Departamento de Finanças de uma Secretaria Financeira, o ato da Secretaria da Chefia da Casa Civil, eventualmente o chefete de um gabinete, porque são agentes administrativos. Se eu disser que o registrador, se eu concluir que o registrador pode rejeitar por inconstitucionalidade de uma lei a inscrição de um título, eu estou, na verdade, afirmando que alguém dentro da administração pode fazê-lo. E se ele pode, eu não vejo muita diferença em que não o possa fazer, por exemplo, o arrecadador de tributos, alguém que fica atrás de um guichê, que é tanto a autoridade administrativa quanto a autoridade administrativa, embora delegada, se atribui ao registrador. É preciso que nós também consideremos esse quadro mais amplo. Vários juristas perfirem o entendimento de que é incabível a fiscalização administrativa da constitucionalidade, e pois seria inviável a desaplicação administrativa das leis. E tomando espécie, entre outros fundamentos, indiquei aqui 5. Primeiro, na presunção de constitucionalidade da normativa subconstitucional. As leis, de um modo geral, se presumem efetivamente constitucionais. A presunção é uma presunção aqui de retidão nas atividades. É mais ou menos do mesmo gênero daquela presunção de legalidade que acompanha os atos administrativos. As leis se presumem de acordo com a Constituição. O que significa dizer que quem quiser provar que uma lei é inconstitucional tem que utilizar o ônus, tem que se valer ou se descarregar do ônus correspondente. Em princípio, eu não preciso provar a constitucionalidade da lei. Quem quer provar que ela é inconstitucional, que o demonstre. Da minha parte, basta que eu mencione a lei. 2. No princípio da legalidade. Por que da legalidade? Porque o princípio da legalidade interdita a administração pública a atuar contra a legem. E o suposto é que ela deva seguir uma norma imposta na lei. Terceiro, na exigência de segurança jurídica. De certo modo, esta indicação do item terceiro vai recair também no que está lá no número 5 aqui da nossa lista. Vamos ver adiante. De fato, se há uma lei,
por segurança jurídica, ela nos deve dar uma diretriz de orientação para todos, para os particulares, para os agentes públicos, para os registros. E desconsiderar essa lei por entendê-la inconstitucional é, de certo modo, quebrar aquela orientação de segurança jurídica, segundo esse entendimento. Na separação de funções ou poderes da soberania política, como sabem, a partir de determinado momento nós começamos a falar em poderes da soberania política. Poder executivo, poder judiciário, poder legislativo, poder moderador, que tanta falta nos faz nos dias de hoje, que existia na Constituição de 1924. Mas essa expressão poderes soberanos, ela em si própria ela é contraditória, porque ou um poder é soberano e decide em última instância, ou não é. Falar em que haja no mesmo Estado vários poderes soberanos envolve, obviamente, uma contradição. Por isso é melhor que nós nos valhamos da expressão que vinha desde o tempo de Aristóteles. Falar em funções da soberania ou funções do poder soberano. Aí é outra história. Finalmente, usando aqui a expressão de Rui Medeiros, o argumento ad terrorem da anarquia administrativa. Por que argumento ad terrorem da anarquia administrativa? Porque se cada um pudesse dizer que uma norma é inconstitucional, qualquer agente fiscal, qualquer pessoa poderia não cumprir leis. E isso causa efetivamente uma anarquia, o caos. Os autores se defendem disso como verão, recusam isso, dizem que esse argumento é só para nos aterrorizar e tudo, mas é uma realidade de fato. Então, imaginem aqui no Brasil, só no estado de São Paulo nós temos 300 e tantos registros de imóveis. Imagine uma matéria debatível que num cartório não cumpre porque é inconstitucional, o outro não, essa eu cumpro porque eu acho constitucional. E isso ficasse à mercê de decisões de todo gênero. Causa uma anarquia. Se nós tomarmos em paralelo a ideia de que aquilo que nós afirmamos possa fazer o registro nessa área, também possa fazer qualquer agente administrativo, então nós veremos o caos que efetivamente ocorreria. Nesta semana nós gravamos aqui na segunda-feira o Pinga Fogo, e eu chamei a atenção para isso. Um autor espanhol, Álvares Caperotipe, num de seus livros diz algo excelente. Ele observa o seguinte, olha, acho que nem foi no Pinga Fogo, acho que foi na nossa última aula mesmo, exposição agora eu me lembro que havia público. Diz o Álvares Caperotipe que nos períodos de decadência, ele apanha isso ao longo da história, instaura-se a informalidade. É a informalidade que leva a que cada um decida o que acha que cabe ou o que não cabe, em vez de nós termos um sistema articulado. E isso forma duas castas, ambas, a meu ver, causando riscos à consecução do bem comum. A casta dos funcionários burocráticos, que então inventam, curiosamente, a pretexto exatamente à luz dessa informalidade, inventam 1001 obstáculos burocráticos para realizar as coisas. Porque a informalidade leva também, de certo modo, à fuga das responsabilidades. Como elas não estão muito bem determinadas, o que eu puder fazer para não me responsabilizar, melhor. Essa é a ideia. Então, formamos castas burocráticas. Funcionários geralmente indolentes e que vão criando pretextos para não assumir responsabilidades. E a contrapartida, é um paradoxo isso, mas forma também as castas daqueles que se julgam elite. São as tais elites autoproclamadas dirigentes. São os iluminados que possuem a visão do futuro e que costumam nos oferecer. Eu sou a garantia e tudo vai dar certo. Então nos propõem modelos quase sempre revolucionários, de mudança, etc., com os tópicos conhecidos, temos que mudar, temos que evoluir, temos que nos fazer frente ao tempo, temos que nos modernizar, etc., mas que na verdade são tópicos vazios. Não há nenhuma dúvida que nós precisamos nos modernizar, mas o que é modernizar? Essa é a pergunta. Qual é o conteúdo? Então essas elites se dizem portadoras, são elites proféticas quase sempre, utópicas, para não dizer distópicas e catastróficas quase sempre. Então é preciso ver que nos períodos de informalidade, que são períodos de decadência, nós temos esses resultados. Mas prosseguindo, em linha oposta, ou seja, esses sustentos que não poderia haver, esses primeiros que eu mencionei, que não poderia haver o controle administrativo da constitucionalidade. Em linha oposta, também vários doutrinadores admitem esse controle administrativo da constitucionalidade das leis subconstitucionais.
E alistam, entre outros motivos. Primeiro, a integral observância da legalidade, ou seja, a ideia de legalidade não é só a do cumprimento ou de respeito às leis subconstitucionais, mas é também a de respeito à lei maior, humana, interna, que é a lei constitucional. E por quê? Porque eles julgam que são nulas as leis ofensivas das normas constitucionais. Segundo argumento, a competência administrativa para a compreensão das normas jurídicas. De fato, os registradores são chamados a compreender as normas jurídicas. Eles não são amanuenses que executam pura e simplesmente. Se eles têm a tarefa de qualificar, eles têm que compreender as normas jurídicas. E terceiro, o dever de apreciação da constitucionalidade pela administração pública. De fato, há um dever da administração pública seguir as normas constitucionais. Parecerá no plano do direito positivo o mais importante, que a administração pública observe as normas da Constituição. Então vejam que há argumentos de parte a parte que nós deveremos sopesar. Mas há uma saída. Há uma saída. André Salgado de Matos, acenando a ideia fundamental de que um órgão competente para aplicar uma lei é por igual competente para desaplicá-la, alista diferentes quadros em que, a seu ver, a desaplicação administrativa é admissível. Observando, contudo, agora começamos a ver certos limites, que não é de admitir-se a aferição administrativa de inconstitucionalidade de uma norma legal quando, a propósito dessa norma, primeiro, existir, aspas, jurisprudência constitucional fraturada, ou seja, num sentido ou no outro, ou consolidada, no sentido de sua não inconstitucionalidade. Ou seja, não pode o agente administrativo adotar, não, eu acho inconstitucional, se houver já uma jurisprudência constitucional, de fonte constitucional, que diga, não, essa norma é constitucional, sim, ainda que ela seja fraturada, umas dizem que sim, outras dizem que não. Ou seja, a contenciosidade, a conflitividade no âmbito jurisdicional acerca da compatibilidade ou não de uma norma com a Constituição inibe, desde logo, que administrativamente se resolva o problema. 2. Quando for possível obter em tempo útil uma decisão do Tribunal Constitucional acerca de sua inconstitucionalidade, vírgula, faltou uma vírgula aí no número 2. Terceiro, não ocorrer nenhuma regra positiva de colisão. Ou seja, se houver uma regra positiva de colisão que resolva o problema, está solvida a matéria. Eu menciono aqui o nome deste livro para aqueles que queiram se dedicar a aprofundar os estudos. André Salgado de Matos, A Fiscalização Administrativa da Constitucionalidade. Isso é um livro específico sobre isto. Todavia, notem bem, ainda que se convirja a tese de admissão do controle administrativo da constitucionalidade das leis, e supondo-se, enfim, que um juízo deste caráter subordine também a hipótese do controle registral da constitucionalidade das normas subconstitucionais, o que sim nos resta examinar aqui é a competência subjetiva, isto esteja bem ou mal designado, para esta fiscalização. Ou seja, uma coisa é que se possa fazer o controle administrativo da constitucionalidade, ainda que de maneira condicionada. Outra é saber a quem compete esse controle. Esse é o tema que nos interessa e que vai resolver, a meu ver, o nosso problema, o nosso tema. Antes de mais, caberia aqui reconhecer, à luz mesma da presunção, que é de conveniência política, de as leis serem não inconstitucionais, leva a que uma atuação administrativa de desaplicar normas legais tenha sempre caráter excepcional. Isso vai de si mesmo, não é? Ou seja, se as leis se presumem constitucionais, se eu deixo de aplicá-las por entendê-las inconstitucionais, se eu as desaplico, isso tem que ser excepcional. Porque se não fosse uma exceção, as leis não teriam a presunção de inconstitucionalidade. Nós estaríamos, na verdade, invertendo o processo. Então, o primeiro elemento, isto é excepcional. Temos de tratar o assunto como exceção. Mas esta excepcionalidade será só de sua efetivação objetiva ou abarcará também os sujeitos de atribuições? Aí é que está a questão. Ou seja, também será excepcional que haja competência subjetiva, ou seja, que o autor da decisão de inconstitucionalidade deva considerar-se de maneira muito restrita? Em outros termos, e para aqui sintetizar,
Quais são os titulares da competência administrativa de desaplicação das leis? Seria admissível disseminar essa competência para todos os agentes administrativos? Ou, em nosso quadro mais estreito de consideração, teriam essa competência todos os registradores no ato de qualificação do título levado a registro? Seriam competentes, a tanto, os juízes dotados da potestas rediminis, ou seja, da corregedoria, da diretoria do fórum, quando isto for admitido nos vários estados? Ora, eu não quero aqui aplainar a controvérsia que emerge neste passo. Isso é um tema aberto a muitas discussões e que foi pouco trilhado no direito brasileiro. Está aí o doutor Henrique, que elaborou uma monografia magnífica a respeito da uso capião mal designada de extrajudicial, que poderá tratar disso com a profundidade conveniente. Falta ao direito brasileiro uma tratativa específica. Fica aqui apenas indicada a matéria. Mas sem recusar, portanto, a perseverança dessa conflitividade doutrinária, e tendo mesmo de, a partir de enfrentar a áspera afirmação de que também, essa é uma frase de Rio Medeiros, os subalternos são obrigados a apreciar a constitucionalidade e a legalidade de suas condutas, é preciso reconhecer que a tese da competência para a aplicação das leis, albergar a competência para sua desaplicação, ou seja, quem pode aplicar pode desaplicar, tanto se aplique de maneira estendida, de maneira ilimitada, de maneira irrestrita, termina numa amplitude que, assim parece, dá razão ao temor de uma larga anarquia administrativa. Vão criar um caos administrativo. Diante do dissídio doutrinário nesse capítulo, parece-me que o risco de instalação do caos administrativo justifique, ao menos provisoriamente, ou como eu cito aí numa expressão latina muito feliz, donec aliter provideatur, ou seja, até que se decida em contrário, a adoção da tese de que, abro aspas, a decisão sobre a desaplicação da lei, com fundamento na sua inconstitucionalidade, estará em regra reservada ao cume da administração. Essa é a frase do Rio Medeiros. O que quer dizer ao cume? Ao topos da hierarquia administrativa, ao topo, ao ponto mais elevado. Só o chefe de uma hierarquia administrativa é que pode desaplicar a lei. Isso quer dizer, só o governador do estado, só o prefeito municipal, só o presidente da Câmara Municipal, só o presidente da Assembleia Legislativa, e não, por exemplo, o oficial de gabinete do desembargador Renato Nalini, hoje na Secretaria de Educação de São Paulo, para a honra do governo paulista. Não, por exemplo, a Marcela Campanella, que é minha querida assistente no tribunal. Por quê? Porque ela está numa função administrativa subordinada. Então, ou seja, não é deixar para todo mundo. Pode haver controle administrativo, mas o problema é subjetivo. Quem pode controlar administrativamente? Muito bem. Esse critério, no meu modo de ver, cabe prudentemente adotar-se para os quadros de uma situação não hierárquica, porque esse é o problema. Os registradores não estão em submissão hierárquica, mas eles, de certo modo, se encontram numa para-hierarquia, ou seja, devem observar também os caminhos paralelos que ocorrem no seu relacionamento com o Poder Judiciário em função de fiscalização. Isso também abrange, por evidente, o notariado no Brasil. Tanto que, exercendo atividade pública, custa acreditar que ainda se considere pública, embora se esteja criando agora uma entidade particular para dar normas aos registros de imóveis. Tanto que, exercendo atividade pública, estão as notas dos registros, os registradores e os notários subordinados à fiscalização do judiciário, nos termos da Constituição em vigor. É que são os notários e registradores, de algum modo, afeiçoados ao status de uma subordinação administrativa, ao menos quanto às regras técnicas. E parece valer para eles a asserção de que os subalternos não detêm competência de desaplicar leis, embora possam exercitar direito de representação aos superiores para o fim de desaplicação dessas leis. Isso é algo que pode ocorrer, ou seja, nada impede que o registrador se dirija ao seu corregedor permanente,
afirmando haver uma norma inconstitucional. O corregedor permanente, no meu modo de ver, não pode declarar isto, mas pode representar ao presidente do tribunal, para que o presidente examine. Porque o presidente, no caso do judiciário, só o presidente do tribunal, a meu ver, é que pode administrativamente declarar, em via administrativa, volto a dizer, né? Não tem nada a ver com a via da jurisdição contenciosa, porque aí nós temos as regras próprias. Em via administrativa, só o presidente do tribunal pode declarar uma inconstitucionalidade, tomando medidas para que essa declaração se consolide por meio de ações correspondentes, né? Quer dizer, ele oficia para... Isso, aliás, foi feito, a ministra Nancy fazia isto lá, querida ministra Nancy Andrighi, que foi corregedora nacional de justiça, fazia isso no seu tempo. Entendendo que uma lei era inconstitucional, oficiava as procuradorias correspondentes para que essas procuradorias, assim alertadas, intentassem as ações de inconstitucionalidade. Esse é o caminho. De modo símile, tampouco, a meu ver, os juízes, no domínio de uma jurisdição administrativa, como eu acabo de dizer, e isso inclui os colegiados não jurisdicionais das cortes, assim, por exemplo, o caso de São Paulo, o Conselho Superior da Magistratura, os juízes tampouco detêm a competência para desaplicar normas legais não constitucionais, porque não se encontram eles, volto a dizer, no exercício de jurisdição administrativa, no topo da hierarquia administrativa do tribunal. Só o presidente do tribunal pode decidir a inconstitucionalidade das leis, adotando subsequentemente à desaplicação as medidas propícias perante os órgãos competentes, como eu disse, para o fim de uma declaração jurisdicional que corresponda a essa inconstitucionalidade. Então, aqui para remate, pode haver controle administrativo da constitucionalidade? Pode sim. Pode os registradores exercê-lo? Não. Porque no âmbito administrativo, só as autoridades que estejam, portanto, no topo, no cume da administração, de cada segmento da administração, é que teria poder de declará-lo. Sob pena de nós recairmos, a meu ver, numa verdadeira anarquia administrativa, em que um chefete de gabinete pudesse decidir alguma coisa. Um oficial de justiça, por exemplo, não cumpre uma norma de processo civil porque ele julga que é inconstitucional a norma, então não vou cumprir. Ponto e basta. E vejam que isso vai ao paradoxo de nós termos, no caso do Brasil, no plano da jurisdição, a reserva de plenário. Ou seja, um órgão fracionado do tribunal não poderia reconhecer a inconstitucionalidade, mas o oficial de justiça sim. Isso parece evidentemente descabido. E põe à mostra aquilo que me parece ser mais prudente como resposta a uma questão ainda em aberto, ainda em discussão. Não estou adotando aqui o chamado discurso claustral, que encerre toda a discussão. Não é disso que se trata. Ao contrário, estou procurando fomentar esse debate, mas adotei à saída aquilo que me parece a posição mais adequada, mais estabilizada para evitar a anarquia administrativa. Com isso, nós terminamos o nosso registro sobre o registro 67. Vamos logo gravar o 68, imediatamente. E, antes disso, entretanto, sorteando 3 livros aqui para aqueles que se inscreveram na base de dados da EAD, inscrição gratuita, que por timidez alguns não estão efetivando, mas aqui eu insisto muitíssimo. Doutora Graziela. Os 3, então, vão ser para a EAD. Para a EAD. Ok. Então, vamos lá. Primeiro é esse, responsabilidade disciplinar. Primeiro vai para o 104. Número 104. Vamos ver quem é. Roberto Partianello. Roberto Partianello. Muito bem, meus parabéns. O segundo é este primeiro tomo do registro sobre registro. 114. 114. Valdeci Guzmão. Valdeci Guzmão, quase, doutor Valdeci. Doutor Valdeci Guzmão, parabéns. E agora este livro que nos foi presenteado pelo eminente juiz Márcio Câmara de Lima, Uso capião coletivo e desapropriação judicial. Número 13. 13.
no dia de hoje, que estamos gravando a aula no dia 13 de dezembro. Bernadette Del Nero. A doutora Bernadette Del Nero, que é uma jurista muito competente e um vaso de eleição, essa é a verdade. Essa moça realmente vale ouro, aqui da região de Bragança Paulista. Doutora Bernadette, que bom, ganhou um livro. Eu quero agradecer a todos a presença honrosa e, para mim, jubilosa. Novamente agradeço aqueles que nos assistam pela via informática e renovo meus cumprimentos ao setor administrativo e ao setor técnico da Uniregistral por propiciar-nos os meios para a gravação desta aula e ao Dr. Francisco Raimundo, reitor da nossa Universidade do Registro, da Uniregistral. Muito obrigado e gravamos em seguida a aula do Registro sobre Registro número 68. Muito obrigado.